Pega o seu PS5, joga ele fora e tá na hora de a gente montar um PC monstro que vai passar do PS5. Bora lá! Já deixa seu like, se inscreve no canal e não perde nenhum vídeo que a gente vai postar aqui para você, beleza? O que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Ver especificações técnicas do PS5, montar um PC que tem um desempenho parecido ou igual do PS5 e daí a gente vê questão de preço e falar os pontos positivos e os pontos negativos de ter o PC ao invés de ter o PS5. Então, antes de tudo, vamos falar um pouquinho sobre as especificações que o PS5 tem. Bora lá. De CPU e GPU, a gente já sabe que é um APU, que é o gráfico integrado junto ao processador, baseado na arquitetura Zen 2 da AMD. Ele tem 8 cores e 16 threads, com uma frequência variável de até 3.5 GHz. Já no lado da GPU, você pode esperar uma engine gráfica baseada no RDNA 2, também da AMD. Lembrando que, como é da AMD e não é tão antigo assim, ele já tem suporte para o Ray Tracing, como as placas RX e como as placas RTX 2000 para cima, né, do lado da RTX, e RX 6000 para cima. Tem que levar isso em mente quando você for levar a questão de jogos que tem suporte a Ray Tracing. Agora, de armazenamento, o PS5 tem um SSD também customizado para o PS5 de 825 GB com uma leitura de 5.500 MB por segundo. Você também tem espaço para colocar um SSD NVMe para expandir o seu armazenamento e você também pode usar armazenamento externo conectado por USB direto no PS5. Pode ser também, né, HD externo ou o SSD externo também. E a saída de vídeo máxima do PS5, lembrando, saída de vídeo é basicamente tudo, uma resolução máxima que o menu pode estar. Não estou falando de performance em jogo, não estou falando. A máxima qualidade que o PS5 consegue colocar é 4K. E 4K a 120 Hz. Isso, né, obviamente, no HDMI, porque o PS5 não tem DisplayPort, porque obviamente ele é feito mais para ser conectado diretamente em TVs. E de memória ele tem um total de 16 GB GDDR6. Como você pode ver, 16 GB no total, ponto. Esses 16 GB é tanto para a placa de vídeo quanto para o processador, quanto para o resto do processamento do PS5. Não é que nem um PC que tem a quantidade de memória do PC, né, as memórias RAM ali, mas a quantidade de memória de uma suposta placa de vídeo. Como eu já falei, é um APU, então vem toda a memória do mesmo lugar. Nesse caso, são 16 GB GDDR6. Vocês que gostam do PS5, que são fãs do PS5, já sabem o desempenho que você pode esperar vindo dele. Mas você pode esperar, como jogos mais novos, por questão de má otimização, não vão conseguir alcançar esse 4K a 120 Hz, a 120 FPS no caso, que acaba sendo muito difícil até para os PCs mais top de linha. Então, qual que é o objetivo do nosso PC comparado ao PS5? Primeiro, não ter um preço absurdamente mais alto ao comparar com o preço atual de um PS5, que você pode esperar ali numa faixa de 4.000 e quando você acha em promoção 3.600, você consegue até achar. Não podemos passar tanto de 4.000 ali, beleza, não vamos chegar a algo acima de 5.000, por exemplo. E também a gente vai tentar fazer com hardware parecido com o que o PS5 tem. Mas lembrando que questão de otimização do jogo é muito dependente do jogo e é muito dependente da plataforma. E isso não consta só para jogos, mas também para aplicativos. Você pode ver até isso em caso de aplicativo do celular, que algumas vezes é mais adaptado e tem uma performance melhor num iPhone do que num Android, por exemplo. Então tenha isso em mente, que cada jogo é cada jogo, cada plataforma é cada plataforma. Não podemos esquecer disso. Então a gente vai fazer aqui um PC montado no site da Terabyte mesmo, com as peças disponíveis no momento, e vamos ver quanto mais caro que ele vai ficar que um PS5 e questão de performance dele, como que vai ser a performance desse monstro aqui. De processador a gente vai com o Ryzen 5 5600, que você já pode, se você estava prestando atenção, você já pode ver que tem uma diferença, ele é 6 cores, 12 threads, não é o 8 cores, 16 threads que tem um PS5. Mas por que a gente fez isso? Primeiro, o PS5 é 8/16, mas lembrando que ele é um APU. Esses cores também estarão cuidando do gráfico integrado dele, que é basicamente um gráfico integrado bem melhor que um gráfico integrado de um processador normal. Então 6 cores e 12 threads só para cuidar do processamento, não processamento gráfico, né? Nesse caso, no PC, são separados, tem o processador, tem a placa de vídeo, são separadas, cada um tem as specs próprias.
a gente vai usar o Ryzen 5 5600, 6 cores, 12 threads, 4.4 GHz turbo, e daí você já consegue ver uma diferença que o processador do PS5 vai até 3.5 e nesse caso vai até 4.4. Mas não se esqueça que frequência de processador não é tudo numa máquina, seja ela um console, seja ela um PC. E fora isso, a gente foi nesse processador porque ele não tem ali, né, um cachê gigante L3, mas ele tem um L3 de 32 MB, que acaba sendo maior do que a média dos processadores, por exemplo, se a gente fosse pegar um processador Intel, o que dá uma performance melhor para o Ryzen 5 600. De placa-mãe, a gente foi com essa SOG B550M HDV. Por quê? Por algumas razões. A gente está pegando uma placa que é um pouquinho mais barata, ela só tem 2 slots de memória RAM e tem apenas um slot para M2, que não é o suficiente se for comparar de cabeça para cabeça com o PS5. O PS5 tem um SSD dentro dele já, se a gente for comparar as especificações, ele seria um SSD NVMe com alta velocidade de 5.500 MB. E fora esse SSD que já vem com o PS5, você tem espaço para colocar um SSD NVMe também. Mas nesse caso a gente só vai ter um espaço para esse, que a gente vai usar nessa placa ASRock aqui. Mas lembrando que também você consegue ter bem mais armazenamento nesse daqui, por questão que você pode colocar vários outros SSDs SATA. É uma velocidade menor? É, mas ainda assim é uma quantidade de armazenamento bem maior. De memória, a gente vai com dois pentes de 8 GB de 3.200 MHz Gale Evo Potenza, elas estão com preço bem top. E lembrando, o PS5 tem 16 GB, ele é GDDR6, então tem essa diferença. Mas lembrando que esses 2x8, no caso 16 GB no total, é apenas para o processador. E a placa de vídeo vai ter a quantidade de VRAM que vem nela também. Então é separado, nesse caso não é igual que nem no PS5. E agora para a placa de vídeo a gente vai com a RTX 3060 de 12 GB, também GDDR6, com suporte a DLSS 2.0 e Ray Tracing. Por que a gente escolheu essa placa quando for comparar com o PS5? Bem, basicamente é uma placa que vai conseguir rodar basicamente tudo que você quiser no Quad HD e assim como o PS5, ela vai ter que dar uma DLSS ali, vai ter que fazer um super sampling para poder rodar no 4K com FPS agradáveis para jogar. Então a gente tem 16 GB de memória DDR4 para o processador, mais 12 GB de memória GDDR6 para a placa de vídeo. Então essa é uma grande diferença que vai ter na nossa build ao comparar com o PS5. E de SSD a gente vai com esse XPG Spectrix de 1TB, ele tem uma leitura de 2.500 e uma gravação de 1.800. Sim, é uma leitura de basicamente metade, menos da metade na verdade, do que vem no PS5 como padrão. Mas lembrando que os jogos do PS5 são mais otimizados para ter essa alta velocidade e como a gente está no PC, outro sistema operacional, outros programas rodando no fundo, esse daqui não vai ter problema. E para essa config a gente vai com uma fonte de 550 watts, 80 Plus bronze, que está saindo para ali por 299, o modelo da Giga bem legal, que é mais que o suficiente para o seu processador, para a sua placa de vídeo e para tudo mais que você vai colocar nessa configuração. E de gabinete a gente escolheu um aqui, mas basicamente vai ao seu gosto, não importa muito o gabinete se ele tiver um fluxo de ar bom, e daí vai o fã, quantas quantidades de fã que você quer que ele venha, quantas quantidades de fãs você vai colocar mais para frente, e nesse caso a gente foi com o gabinete Gamer Ninja Flash, ele é um mid-tower RGB com vidro temperado na lateral e já vem com um fã, está saindo por uma pressão top de 149. E a nossa configuração total saiu por 4.708, deu uma boa subida se a gente for comparar com o preço do PS5, mas agora que vem para a parte interessante que é comparar o que o PS5 consegue fazer com o que o nosso PC consegue fazer. Vamos para os pontos positivos primeiro do PS5. O que a gente pode esperar do PS5? Ao comprar o PS5 ele já vem com o controle DualSense, que é um dos melhores controles da atualidade, ele tem muito recurso legal e dá uma ótima sensação jogar com um controle desse. Então, você tem que lembrar que no seu PC, obviamente, ele não vai vir direto da loja com controle se você não comprar. Então, já uma das primeiras coisas é que, fora isso, você vai precisar de um teclado e mouse, no mínimo, para o seu PC, e o PS5 já vem com a sua forma de controle, que seria o controle DualSense.
E um dos outros maiores fatores que a gente tem que levar em conta no lado do PS5 é o conteúdo exclusivo que temos para a plataforma do PS5, sendo jogos da Sony e sendo os programas, jogos basicamente todos exclusivos para o PS5, não só vindo diretamente da Sony. Como por exemplo, Homem-Aranha, The Last of Us, esses jogos por exemplo, já saíram no PC, mas saíram mais de um ano depois do lançamento deles no PS5 e PS4. Outros jogos que você não pode esquecer que são exclusivos para a Sony e, consequentemente, para o PS5 é Gran Turismo, Final Fantasy XVI e Ratchet & Clank. Mas lembrando que o Ratchet & Clank vai lançar agora, basicamente em menos de um mês, para o PC também. Mas lembrando que o Ratchet & Clank já lançou faz um bom tempo para o PS5. E outras coisas que você consegue esperar do seu PS5 é a comodidade de poder levar ele para qualquer lugar. De uma maneira mais fácil, se você for comparar com o PC, teria que levar monitor, normalmente, né, galera, não tem um monitor parado na casa deles. Uma TV você sempre vai achar monitor, teclado, mouse, vai ter que levar um monte de coisa. E no caso do PS5 é conectar na TV, acabou o problema, conectar na tomada, GG, acabou. E também o PS5, por ser um console, por estar ali na sala normalmente, tem mais facilidade para você jogar com mais pessoas, que já dá uma boa vantagem caso você vá jogar fisicamente com as pessoas. Agora, se você for jogar muito mais coisas online, talvez valha a pena mais o PC. E falando nele, agora vamos falar algumas partes boas do PC ao invés do PS5. A primeira, e é a que eu acho mais importante, é a facilidade de você fazer outras coisas fora jogar no PC, e isso eu nem preciso explicar direito. Você consegue abrir outros 500 programas, você pode estudar, trabalhar, fazer muito mais coisa pelo PC, fora só jogar. Lembrando que a gente está bem ciente que o público que quer comprar o PS5 e o público que quer comprar o PC são públicos que acabam sendo não 100% diferentes, mas boa parte deles são diferentes. É alguém que quer relaxar, é alguém que quer sair do PC, que não quer ficar no ambiente de trabalho e quer ficar ali no console, ficar sentado no sofá da sala. São coisas diferentes, a gente sabe disso, mas só estou citando aqui os pontos positivos que a gente tem se for comparar diretamente ao PC. E um dos principais pontos positivos pro lado do PC é a facilidade de você fazer upgrade mais para frente. Colocar mais memória RAM, colocar mais armazenamento, a gente sabe que também no PS5 é bem fácil colocar mais armazenamento, mas trocar de placa de vídeo, processador, gabinete, você consegue fazer isso com mais facilidade comparado ao PS5, que você basicamente só consegue dar upgrade em questão de armazenamento. Já no PC, basicamente fica aberto a tudo. Mas não podemos esquecer que nesse ponto, para PC, você também teria que ter o conhecimento técnico ou o dinheiro para ir lá e pagar alguém ou você mesmo trocar as peças. Já o PS5 tá ali, já vai ligar, já tá funcionando certinho. E principalmente se levar em consideração que essa configuração que a gente escolheu, ela vem desmontada para você montar. Mas se você gosta de PC Gamer, vale muito mais a pena pegar desmontado e montar, porque não é tão difícil assim. A gente tem vídeo completo no canal mostrando para você como que você faz. E outra coisa que você não pode esquecer do PC é que fora os jogos do PC, você também tá aberto ali a um mundo de emuladores que você pode jogar muito mais coisa. Umas de formas um pouquinho mais ilícitas, que a gente não pode conversar muito aqui, mas basicamente já fica aberto para muita outra coisa também, fora os jogos que você pode encontrar na Steam, no Ubisoft Connect, na Epic Games e muitos outros launchers que tem. E a gente não vai mostrar um teste de hardware direto aqui para mostrar uma comparação em uso mesmo, mostrando um The Last of Us no PC e no PS5, por exemplo, porque vocês já sabem que tá cheio aí no YouTube para vocês verem isso. O caso desse vídeo é para exatamente ver as especificações do PS5 e copiá-las para um PC. E também falar um pouquinho para você por que você deve em um e por que você deve em outro. Mas, como eu já falei e repetindo, a gente não pode esquecer que casos são casos. Quem quer um PS5 normalmente não quer um PC, e quem quer um PC normalmente não quer um PS5, ou tem gente que obviamente vai querer os dois, tem gente que vai querer só um, e é normal assim, e exatamente é aquilo que a gente tem que lembrar, que é muito específico de jogo para jogo, de pessoa para pessoa, qual que é a melhor preferência para eles. Lembrando também que jogos como The Last of Us, que vieram extremamente mal otimizados para o PC, tiveram um bom lançamento no lado do PS5, e isso é algo que a gente não pode esquecer, que obviamente dá uns pontos a mais pro PS5. Não falando que essa mal otimização é normal e deveria continuar acontecendo, não. Pelo contrário, eu acho que deveria ser muito mais otimizado esses jogos que saíram atualmente, antes de sair tanto para console quanto para PC. Mas não podemos esquecer que tem alguns jogos que vão sim sair
para consoles também mal otimizados, como foi o caso do Cyberpunk para o PS4. Lembra dele que ele até saiu da loja do PS4 porque de tão mal que ele estava rodando? E isso acaba sendo mais um problema da indústria do que o console ou o PC. Não podemos esquecer disso também. Em conclusão, não esqueça que nesses casos é muito de pessoa para pessoa, vai ver o que você prefere, o que você acha melhor, o que você quer fazer, o que tá faltando ali, o que você tá faltando que você quer conseguir fazer, seja ele num PS5, seja ele num PC. O link da configuração que eu te mostrei aqui mais cedo vai estar na descrição para você dar uma olhada e para ver o que você acha dela vendo ali você pessoalmente direto no site da Tera. E aí, o que você achou desse vídeo? Curtiu? Não curtiu? Comenta aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que a gente vai lançar aqui, beleza? Até a próxima!